Tranquilo? Pois é, né? Estamos aí, o Sem Pauta tá aí. Beleza? Eu que pergunto, cadê a pauta do dia? O que você tá pensando? Mas que cara chato, mania de achar que eu não trouxe a pauta do dia. O Sem Pauta de hoje traz um convidado bem especial. É um Zé... Não deu. É o Zé Contente. Isso, é o Zé Contente. É um cara meio malucão, assim, e tal. Na verdade, de repente, tu até já conhece ele, de ver ele na rua e tal. É o Zé Contente. O Zé Contente tem uma história bem bacana pra contar pra vocês. Daqui a pouquinho ele vai estar ali no Ai, não brinca estúdio. com fio. Tá, desculpa. Ah, meus ouvidos. Mas então tá, daqui a pouquinho o Zé Contente deve estar chegando. A gente vai bater um papo bem legal com ele. Segura aí. Tchau, tchau. Ai, merda, porque eu falei tchau, tchau. Não, Felipe, não, de novo. Ele parece não saber, mas ele é o Zé Contente. Tudo começou quando ele resolveu passar um dia inteiro numa praça atiçando as pessoas. Mocreia. Quem? Pão dura. Eu? Chinelona. Que absurdo! Na verdade, isso tem um porquê. Horácio, o Zé Contente, precisa chamar a atenção para o seu livro, Zé Contente, de onde tirou o seu nome. Ele conta a história de um amigo que conheceu durante os 3 anos que passou no presídio do Carandiru. Mais do que um escritor, Horácio tem muita história para contar. Olá, telespectadores do Sem Pauta, tudo bem com vocês? Eu disse que a gente ia voltar e a gente está aqui hoje de novo. Hoje com uma figura ilustríssima. Se eu falar o nome dele, bom, não, vocês já sabem quem é, né? Mas eu tô aqui com o Horácio Indarte, mais conhecido como Zé Contente. Tudo bem, Zé? Tudo bem, boa tarde. Indarte, eu quero te pedir, Horácio, eu quero te perguntar uma coisa. Eu posso te chamar de Zé? Claro, pode chamar, Ai, tudo bem. tá bom. Seria um pseudônimo. Um pseudônimo teu. Zé, mas antes disso eu quero te perguntar ainda uma coisa. Tu sabia que as pessoas te conhecem por Zé mesmo, na maioria das vezes? Porque a gente conversou um pouquinho, né? E tu, não, eu não sou o Zé, né? Eu sou o Horácio. Mas as pessoas, pelo que eu sei, te conhecem por Zé mesmo. Ali pelo centro, eu atualmente moro no centro, né? Então eu ando por ali, aí as pessoas me veem, ô Zé, ô Zé, ô Zé. Então eu cumprimento, normal. Me chamo de Zé, normal. Entendeu? Então, tranquilo, ser chamado de Zé, não tem problema nenhum. Ah, tá certo. Zé, então assim, tu lançou o livro Zé Contente, a luta pela sobrevivência no Carandiru e em outras prisões, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho desse livro pra nós. Posso falar já? Bom, esse Pode. livro, a ideia do livro surgiu em primeira instância quando eu fui preso em São Paulo com porte de droga, né? Eu fui preso com 5 gramas de cocaína e fui colocado assim numa carceragem cheia de bandidos. E junto com os bandidos eu não podia me comunicar, né? Não podia falar, não podia fazer nada, porque eu não sabia falar a linguagem deles. Então naquele momento ali parecia que me senti dentro de um filme. E parece um filme isso. Depois eu pensei, não, isso não é um filme, é um livro. Eu estou vivendo uma história dentro de um livro. Aí mais tarde eu fui condenado, né, lá em São Paulo. Fui condenado no artigo 12, que é o tráfico de droga, né? E fui transferido para o Carandiru, depois eu fui para uma penitenciária. Na penitenciária é onde eu realmente conheci o Zé Contente. E o Zé me inspirou para escrever o livro, através do Zé Contente, que é um personagem real, né? É um nordestino que foi para São Paulo e estava lá na mesma circunstância que eu, só que preso num homicídio. Então, a história inicial do livro seria a história do Zé Contente, né? Mas aí depois eu resolvi escrever a minha história. Zé, e assim, a gente pode qualificar ele, colocar ele dentro de algum gênero? O que é, assim, são contos? Não, é uma narrativa linear. É tipo assim, uma novela. Uma novela, não é romanceada, é uma novela com fatos verídicos do que aconteceram comigo durante a minha estadia na cadeia. Claro que eu coloco assim insights da minha infância, eu coloco insights da minha juventude e toda a minha carreira até de fato me tornar um escritor. Então, tipo assim, eu tenho 43 anos, né? Para narrar toda a minha vida num livro não caberia. Seria complicado, Seria complicado. né? Então, tipo,
eu faço mais ou menos assim uma autoanálise. Sabe? Eu considero isso como uma psicoautobiografia. Isso. Zé, tem algum capítulo aqui do livro que te agrada mais? Alguma parte que tu mais gosta, que até tu te identifica mais? Eu gosto de todo livro. Todo livro. Mas o 18, 147, 930, Quer dar uma folhada? aqui, na segunda parte do livro, depois do capítulo Raio 1, o 18, 147, 930, esse era o nome da minha matrícula no sistema prisional. Ah, olha só. Então, tipo, esse capítulo eu meio que fujo para a prosa poética, e fujo dessa linguagem carcerária. E ficou minha cara, né? É mesmo? Esse capítulo é mais a minha cara do que os outros. Os outros é a descrição da minha trajetória dentro da cadeia em contato com os outros personagens. Pois é, Zé, tu me mostraste até antes o glossário aqui atrás, tem as palavras, né, utilizadas dentro do presídio. Exatamente. Alguma coisa assim. E, de repente, eu acredito que seja uma coisa bacana, né, porque aproxima bastante o leitor, né? Fica a linguagem que eu utilizei, ela é revolucionária, porque eu levo a linguagem da cadeia para dentro da literatura. É uma coisa assim, quem lê o Estação Carandiru, o Dr. Drauzio Varela, ele explica mais ou menos algumas gírias da cadeia, né? Mas ele não se utiliza da gíria, eu me utilizo da gíria para contar o que ocorre lá dentro. Então fica uma coisa assim, bem literatura brasileira mesmo, sabe? Uma coisa forte, tem a ver com nós brasileiros, com nós que somos brasileiros. Assim, nesse contexto nacional que a gente vive de violência, droga, armas e sexo. Então, isso narra bem dentro do livro. Zé, quanto tempo tu levou para escrever esse livro? Eu escrevi em 8 meses. 8 meses. Foi, assim, quanto tempo tu esteve dentro da prisão? Eu estive preso por 2 anos e 10 meses e após conseguir a liberdade condicional, eu teria que tirar a condicional em São Paulo. Então arrumei um emprego, arrumei um lugar para morar e escrevi o livro. Assim, mais ou menos eu estava obcecado em escrever o livro. Então não me importava nem comigo mesmo. Eu emagreci, perdi peso. Eu queria mais era exorcizar esse fato. Aí eu concluí o livro em setembro de 2001. E aí depois teve uma trajetória de setembro até a publicação. Eu fui publicar ele no ano passado, em 2013. Justamente, Zé, eu queria até entrar nesse assunto um pouquinho contigo. Como é que foi pra ti conseguir uma editora que acreditasse em ti, tu com toda essa tua história, porque querendo ou não rola preconceito. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? É que assim, bem ou mal, São Paulo é um campo cultural muito vasto. Só que culturalmente eles são capazes de tudo, mas intelectualmente eles são meio deficitários. E eu tinha um vínculo intelectual aqui com o Sul, pelo fato de eu fazer faculdade de Ciências Sociais na década de 80, né? Então, tipo assim, lá em São Paulo, uma amiga minha, ela tinha um amigo lá, um ex-namorado, que era editor. E ela me apresentou para ele. E eu comecei a contar do Zé Contente. E esse editor, o Norian Segato, o nome da editora é Limiar, né? É uma editora bem pequena. Ele falou assim, não, é legal, o nome Zé Contente é legal. Você pega, ele me instruiu mais ou menos. Opa, Pega o Zé Valeu. Pode. Pega o Zé Contente, põe no capítulo e descreve a tua história na primeira pessoa. Primeira pessoa sou eu, né? É eu. Entendeu? Então ficou bem mais simples. Aí eu comecei a escrever mais ou menos os capítulos e montar o texto. Só que quando eu estava pronto, com o texto todo pronto, o Norian não tinha capital para publicar, né? E aí eu conheci um outro pessoal da Publisher, que é uma outra editora, e eles se interessaram pelo livro. Até um jornalista começou a editar o texto, mas estava muito devagar. E eu já estava com pressa, parecia que os caras estavam me enrolando, porque, tipo assim, eles estavam interessados em publicar o livro, mas não tinham dinheiro para editar. Aí eu me invoquei e voltei para Porto Alegre. E aí a Sulina... A Sulina publicou. Publicou para ti, né? Zé, já fala para os nossos telespectadores onde é que a gente pode conseguir o Zé Contente. Olha, ou vocês
peçam o Zé Contente em qualquer livraria, né? Que é um favor que vocês me fazem, pedir nas livrarias, né? Que eu acho que é um livro que é importante, tem que ter nas livrarias, ou então através do site www.editorasulina.com.br. E aí eles enviam o livro pelo correio, né? Pelo preço da Zé, capa. mas vamos ser bem sinceros, né? Ou a gente pode conseguir esse livrinho aqui também. Aonde será, né? Numa praça, assim, não sei. De repente, né? Ou adquirir comigo mesmo, porque aí vocês vão estar me ajudando diretamente, porque eu sou um editor, sou um escritor desempregado, eu estou sobrevivendo desses livros que eu vendo e eu não sou vendedor, sou péssimo em venda. Então, nem me interessa em vender. Se a pessoa quiser comprar, ela que me compra. O interesse é pela sobrevivência mesmo, né? Tu quer vender um livro? Eu sempre vivi sem livro. Agora, com livro, eu pretendo viver melhor. Entendeu? Mas de venda, eu sou péssimo. Zé, tem uma coisa que chegou um e-mail que vai te condenar agora, viu? Olha só, chegou um e-mail aqui da Virgínia Baumhart. Ela é de Santa Cruz do Sul. Olha só, Santa Cruz do Sul. Tá nos vendo, que beleza. Ela manda um abraço pra ti, ela diz que te conhece. Obrigado. Não sei se tu lembra de alguma Virgínia. São tantas pessoas que passam no teu dia a dia, né? Pois é, ela diz que passou hoje pela Praça Raul Pila e viu tu zoando de uma galinha. Ela perguntando o que foi aquilo. Hoje? Isso. Quinta-feira. Não, hoje sexta-feira. Olha, dona Virgínia, quer dizer, senhorita Virgínia, aquela galinha é uma galinha falecida. Eu fiquei muita dó, porque eles são cruéis até com os animais. Eles queimaram a galinha, chamuscaram ela até o pescoço, cortaram o bico dela. Eu achei ela falecida ali na Salgado Filho e a arrastei até ali onde eu faço meu auê, né, meu carnaval, e fiquei rezando pela galinha. Eu rezava, pobre galinha depenada, eu rezava Ave Maria, tá ligado? Isso. Ave Maria, cheia de graça. E todo mundo olhava pra galinha. Até que veio uns moços e me ofereceram cigarro, aí eu enfiei um cigarro na boca da galinha, entendeu? E todo mundo passava e olhava pra pobrezinha da galinha. É uma galinha morta. Não fui eu que matei. Até que passou um homem e achou que eu tinha matado a galinha. E queria, de repente, me bater, sei lá o que ele queria. Entendeu? Mas não fui eu que matei a galinha. Dona Virgínia, a galinha já era morta. Então, telespectadores, fiquem calmos. O Zé Contente não é assassino. Não. Ele não matou a galinha. Mal bato uma barata. Quando mal mato uma barata, eu já fico meio traumatizado. Pobre da barata. Então, Virgínia já está sabendo... Aquela galinha era uma galinha que o Zé Contente pegou lá de uma macumba, etc, alguma coisa assim, mas não foi ele, né? Uma galinha jogada. Zé, e fala mais uma coisa pra nós. Assim, tu escreveu o livro e tal, mas tu tem alguma atividade paralela que tu te dedica? Não, ali na praça eu sinto que eu faço uma manifestação, assim, individual, com o intuito de realmente chamar a atenção para a minha individualidade. Isso já eu acredito que é um trabalho, entendeu? Um trabalho assim online, porque eu faço ao vivo, a cores, a luz do sol, com chuva, com sol. Então, tipo, eu estou interagindo diretamente com a natureza, tanto a natureza urbana, das pessoas que estão passando, quanto a natureza a planetária, digamos. Então, para mim, é um trabalho importante. Quer dizer, não é com fins lucrativos, mas é uma manifestação, assim, digamos, holística, sabe? Porque eu já tenho um certo aprendizado mais aprofundado a respeito até de metafísica, e são outras questões. Claro, o Zé tá falando isso porque o Zé já fez faculdade, era uma criatura de classe média. E Zé, tu largou tudo isso pra estar ali na praça. O que aconteceu contigo? Não sei se tu quer falar um pouquinho da tua história, de repente. Não sei até que ponto isso também te toca, até que ponto tu te importaria de falar sobre isso. Mas é que é curioso, né? Uma pessoa que de repente tem tudo, tá numa faculdade, tem uma família, classe média, e de repente larga tudo. Vai para São Paulo, é preso, tá no Carandiru. É que, que na verdade existem questões políticas envolvidas. Digamos, quando eu fui para São Paulo, o prefeito lá era o Jânio Quadros.
E o Jânio Quadros, ele já havia sido presidente da República e ele desistiu. Ele foi eleito, mas na hora de tomar posse do cargo, ele não quis mais saber do Brasil, de tanta bronca que era o Brasil na época. Aí teve o golpe militar e tudo, uma coisa da década de 60, né, que eu nasci na década de 60. Então, Jânio Quadros, caos, São Paulo, para mim, na minha cabeça, sabe? Eu queria, na verdade, levar Porto Alegre para dentro de São Paulo. Eu queria transformar São Paulo numa Porto Alegre. Até que eu caí na real. Quando eu escrevi o Zé Contente, que eu caí na real. Eu sou gaúcho, não adianta eu querer botar Porto Alegre dentro de São Paulo. São Paulo é uma metrópole, é muito grande, existem muitos problemas sociais, raciais e de toda a natureza. Quando a Marta Suplicy ganhou as eleições lá, eu fui vendo que a administração do PT era diferente daquelas outras que eu tinha vivido lá. A Erundina, o Celso Pitta, Maluf, como prefeito, entendeu? O PT não é querer puxar o saco do PT. Realmente, eles fazem mudanças mais assim, profundas. Eles não tapam buraco. Não são de tapar buraco. E eu falei assim, bom, então São Paulo não precisa mais de mim. Voltei para Porto Alegre. Eu cheguei em Porto Alegre, isso aqui é um paraíso, sabe? Não é querer também continuar puxando o saco da administração PT. Que em 85, Porto Alegre era um inferno. É que vocês não viviam nessa época, né? Mas nós éramos pequenininhos nessa época. Muito pequenininho. Então, tipo assim, melhorou muito, tanto a qualidade de vida quanto a limpeza urbana, melhorou tudo. Só que vocês não sentem. Eu vejo porque fiquei 17 anos fora. Então, pô, tá um paraíso. O que eu quero? Eu não quero mais nada. Eu quero viver minha vida, ser feliz, andar tranquilamente na favela que eu nasci, entendeu? Independente de ser uma favela ou uma rua qualquer, sabe? Eu acho assim, ó, que as mudanças as pessoas têm que fazer dentro da consciência delas. Tá, né? Certo. Então é uma questão bem política mesmo. Assim. Zé, e eu acho que uma última pergunta para fechar. Ah, não, mas antes de fechar, tu tem mais um e-mailzinho aqui que eu preciso dar uma lidinha, que é do Manuel Dirceu Quadros Filho. Ele é de Porto Alegre. E ele tá falando o seguinte: ele disse que ele passou hoje pela João Pessoa e te viu animando, tirando as pessoas, entre aspas, zoando, de repente ele quis dizer, sabe? Ele pergunta se tu já pensou em trabalhar com circo, dizendo que afinal tu é um grande comediante, e manda abraço. E aí, Zé, já pensou nisso? Olha, em circo não, mas eu pensei... circo propriamente não, mas eu penso em ter um programa de televisão. É sabe? Mesmo? É, claro, sabe? Qualquer um, assim, lá no Rio, São Paulo, sabe? Por menor que seja o talento, eles conseguem um programa, né? Então, tipo, sabe? De repente, no futuro... Eu acho que renderia bons frutos... Diante... Desculpa. Não, desculpa, eu que te cortei. Não, na verdade, acho que renderia bons frutos, afinal, essa criatura é uma criatura do além, assim. Jana, é que assim, claro, agora eu tô completamente tímido na frente da câmera. Eu sei muito bem disso. Mas assim, ao vivo, eu baixo uma entidade, hoje de manhã baixou o Tim Maia. Aí eu comecei a cantar lá o Tim Maia. Aí depois baixou o Lulu Santos. Aí depois baixou o Milton Nascimento. Aí Opa! O Milton tá vivo, né? Mas baixou. Sabe assim? Então, tipo assim, eu sou um comediante nato, sabe? Depois de toda essa tragédia, minha tragédia pessoal, né? A vida praticamente virou uma comédia, sabe? Então, se vocês tiverem um velório para me convidar, me convidem que eu quero ir lá chorar, entendeu? Eu adoro velório, eu choro. Eu acho que é uma glória quando consegue morrer, que não é fácil. Não é fácil a gente morrer. Quando um santo consegue morrer, a gente tem que ir lá e chorar e dizer menos um, entendeu? Porque as coisas estão terríveis. Mais ou menos. Zé, então até o seguinte, eu queria não, capaz, para terminar o programa de hoje, eu queria fazer uma pergunta para ti, que eu acho que eu vou colaborar muito, porque as pessoas passam ali pela praça e elas não sabem quem tu é. Então assim, Zé, eu queria te perguntar assim, quem é o Horácio Indarte? Quem é o Zé Contente? Olha, o Horácio Indarte é um nome que a minha mãe me deu. Na verdade, o Horácio Indarte era o nome do meu avô paterno.
Então a minha mãe, muito da esperta, antes dela e dessa pra uma melhor, que ela já desencarnou, né? Eu fui o 7º filho de uma família classe média baixa de 8 filhos, né? Então fui o 7º. Então a minha mãe me deu esse nome, Francisco Horácio. Francisco era um avô, o Horácio era outro. E eu, até os 8 anos de idade, eu era o Calico. Calico. Que é um apelido dentro de casa. Então, aqui em Porto Alegre, qualquer um pode me chamar de Calico, que eu vou atender. É um apelido de criança, né? É meu nome de solteiro, sabe, dona? Meu nome de solteiro. Dona. Ai, 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 ai. Moça, então. Menina, garota, sei lá. É guria. Então, Calico é o meu nome lá em casa. Qualquer casa. Né? O Horácio já é um fulano que entrou no colégio, aprendeu a ler, escrever. O Zé Contente é um personagem que eu vivi e que eu criei dentro da literatura. E que eu incorporo, assim, no dia a dia, quando eu tô lá na praça, sabe? Então, são nomenclaturas, né? Pra mim, sabe? Não Tá é certo. o principal. Não, é que eu queria mesmo perguntar, assim, para as pessoas saberem quem é essa criaturinha que tá lá, que quando as pessoas passam, às vezes, no meu caso, né, sou chamada de Democréia, de pão dura. Tá? Zé, olha só, agora tu me conhece, tá? Por favor, eu não queria mais ser chamada de Democréia. Tá bom, Zé? Tá bom. Zé, mas então tá. Tá bom. Eu espero que as pessoas comprem o teu livro, eu já dei uma olhada Vamos mostrar aqui. pro povo. Tá, mostrar de novo pro pessoal. Meus queridos ouvintes, este é o meu livro. Leiam página por página. Vocês vão divertir-se muito. Tá certo. Então tá, Zé, muito obrigada. Eu espero que dê tudo certo, que tu consiga vender os seus livros, afinal de contas, ele é a tua forma de sustento, né? E agora vai dia 29 começa a Feira do Livro e de repente vocês podem bacana. conseguir com desconto na feira, vai estar na promoção, Zé Contente, em diversas bancas da Feira do Livro. Bacana. Então tá, Tá bom? obrigada, Zé. Então tá, né, pessoal, o Sem Pauta de hoje vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês vão editar, vai tocar direto. Pois é, a princípio a gente toca direto, mas se tiver algum probleminha, alguma coisa, a gente edita. Te sacaneei, né? Porque Falei que tu me chama Democréia. desculpe. Não, capaz. Zé, olha só, assim que eu souber que o programa vai pro ar, que eu acho que não sei, vai daqui a umas 2 semanas aí.